Vamos falar um pouquinho sobre um dos romances mais controversos de Thomas Hardy? Tess of the D'Urbervilles foi o penúltimo romance da carreira de Hardy. Sua publicação foi, como de costume, um processo angustiante e frustrante para o autor. A censura imposta pelos editores enfurecia Hardy, muito embora isso não o impedisse de, eventualmente, ceder e fazer em suas histórias as modificações necessárias para que elas chegassem ao público. Como muitos dos romances de Hardy, Tess foi publicado de forma serializada no Graphic, uma espécie de periódico semanal. Pela publicidade característica do jornal, cortes significativos foram feitos para que a chegada fosse aceitável nos lares vitorianos. Foi retirada, por exemplo, a cena do batismo do filho que Tess concebeu fora de um casamento, uma cena impactante e de grande importância para a narrativa. Quando Hardy finalmente pôde publicar o romance em um volume único em 1891, fez questão de fazê-lo na íntegra. Tess D'Urberville é a filha mais velha de um pobre casal de camponeses que tem, ao todo, 9 filhos. O pai, alcoólatra, descobre que os D'Urberville descendem, na verdade, da nobre família D'Urberville. Depois da morte do único cavalo da família em um acidente, Tess se sente culpada e, pressionada pela mãe, decide ir até a propriedade dos D'Urbervilles para proclamar o parentesco de sua família. No entanto, Tess não sabe que os D'Urbervilles estão, na verdade, extintos. A família que ela encontra, composta pela debilitada senhora D'Urberville e seu filho Alec, apenas se apropriou do sobrenome por meio de sua pequena fortuna. Tess passa então a trabalhar na propriedade, sendo obrigada a lidar com as investidas do charmoso Alec. Depois de meses convivendo com seu suposto parente, Tess, exausta, acaba adormecendo próximo a ele em uma viagem. Só quando ela acorda é que percebe a violação que sofreu. Algumas semanas mais tarde, ela volta para casa e, em alguns meses, dá à luz ao filho de Alec, que morre pouco tempo depois. Após um período de depressão e enclausuramento, ela sai de casa para trabalhar como leiteira em uma fértil fazenda, onde conhece o futuro marido, Angel Clare, filho de um liberal de uma família de clérigos. Esse é um dos poucos momentos de serenidade na vida de Tess. Na noite em que antecede seu casamento, Tess tenta confessar a verdade sobre seu passado, mas a carta que escreveu não chega até Angel. Na noite de núpcias, ele confessa uma aventura sexual vivida no passado, esperando que Tess o perdoe. Aliviada por ver que o marido passou por uma situação semelhante, ela conta a verdade sobre o filho que teve com Alec. Angel, que sempre idealizou Tess como o retrato da própria pureza, fica horrorizada. Abandonada, Tess retorna para a casa de seus pais, que a essa altura se encontram em uma situação miserável. Alec, incentivado pelas práticas do pai de Angel, se torna padre, mas ao reencontrar Tess, sente-se tentado por sua aparência e abandona seus votos. A essa altura, Tess trabalhava em condições degradantes. Sem respostas a suas cartas com pedidos de ajuda, ela cede ao desejo de Alec de oferecer suporte financeiro à sua família, que padecia aos poucos. Ela aceita e, com relutância, se torna amante de Alec. Angel volta de sua viagem ao Brasil e encontra Tess vivendo com ele. Decidida a fugir com Angel, ela esfaqueia Alec letalmente. Ambos fogem por um curto período, escondendo-se em uma cabana na floresta. Quando finalmente aprendem, não há resistência. Tess aceita seu destino trágico e Angel atende ao seu último pedido, casando-se com sua irmã mais nova. Além da tradicional divisão em capítulos, o livro é também dividido em fases, cada uma das 7 representando um ciclo diferente na vida da personagem. O romance é denso, e a escrita detalhada de Hardy nos transporta gentilmente para Wessex, área ficcionalmente localizada na porção sudoeste da Inglaterra e inspirada na terra natal do autor. A criação de uma localização fictícia para seu cânone o ajudou a manter um distanciamento seguro da realidade, ganhando assim certa liberdade crítica. Rosemary Morgan, em tradução livre, afirma que, conforme evolui ao longo de 20 anos, esse universo em miniatura, esse microcosmo, fornece não apenas o cenário pastoral ideal aos romances de Hardy,
mas também em vários aspectos um paradigma para as mais diversas formas de luta, divisões e conflitos humanos. Em Wessex, a natureza está ligada à condição humana, refletindo o comportamento humano. Um exemplo disso em Tess é a coincidência entre as estações do ano e as fases da vida da protagonista. No verão, por exemplo, Tess vive um momento de paz, tem um trabalho prazeroso como leiteira e vislumbra uma possibilidade de futuro junto a Angel Clare. No inverno, Tess, abandonada por Angel, se submete a serviços degradantes em um ambiente hostil e se vê obrigada a voltar para os braços de Alec. Em Wessex, se o tempo não parou, ao menos passa mais devagar. O leitor não encontra nas obras de Hardy vestígios do frenesi da industrialização que caracterizou o período de prosperidade da era vitoriana. Wessex, por seu caráter ficcional, também desafiava aqueles que afirmavam que a escrita de Hardy era simplesmente regionalista, uma vez que o regionalismo se caracteriza, sobretudo, pela precisão geográfica e pela descrição cultural de certa área, seus dialetos, costumes, folclores e crenças. O principal tema abordado em Tess é o da mulher perdida. Essa problemática tem suas raízes no patriarcado e foi, simplificadamente falando, com base nela que a ideologia sexual do século XIX se construiu. Em um sistema baseado na sociedade privada, a industrialização constante da época exerceu um papel determinante nesse sentido. Com a ascensão capitalista e o desaparecimento das sociedades feudais de caráter rural, muda-se também a concepção de fertilidade, cuja cultura passou a ser substituída pela exaltação da virgindade. Por causa da mecanização, não existe mais a necessidade de a mão de obra rural se reproduzir abundantemente. O patriarcado determina então que a virgindade e a castidade passem a ser altamente valorizadas, garantindo assim, talvez, que o homem, como detentor da propriedade privada em questão, tenha apenas filhos legítimos que possam, de fato, herdá-la. Ao alegar no subtítulo da obra que Tess é uma mulher pura, Hardy já desafia esse padrão cultural, botando à prova os valores de sua época, coisa que já costumava fazer ao caracterizar humanamente suas heroínas, fugindo da idealização inalcançável que muitos ainda fingiam existir.